Fala pessoal, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao canal Cine Estranho. E hoje a gente vai falar desse box aqui, ó, que é uma trilogia que saiu aqui no Brasil, tá? Essa edição, e ela foi dirigida pelo Michio Yamamoto, que é um diretor japonês. É muito bacana essa série de filmes, por quê? Porque geralmente a gente está acostumado a ver vampiros, né, europeus, que são aqueles nobres, né, em castelos e tal. E aqui a gente vai ter uma visão bastante diferente, tá? Primeiro que assim, é um vampiro oriental, é um Drácula japonês, né? E as vampiras, todas orientais, né? Japonesas, o que fica muito bacana também. E uma coisa muito interessante é que não tem muito castelo aqui, é um vampiro um pouco mais urbano e a gente vai ver um pouquinho qual que é o clima desses filmes. O primeiro filme é o A Noite dos Vampiros, que saiu em 1970. A gente começa acompanhando um rapaz que chama Sagawa. O que acontece? Depois de 6 meses sem ver a namorada, ele volta até a cidade onde ela mora e numa noite chuvosa, ele chega até a mansão onde mora a Yuko, que é a namorada dele. Quando ele chega na mansão, ele é recebido pela sogra, que é a Miss Nonomura, e ela vive isolada nessa casa com um criado dela que é muito esquisito, assim, é um cara mudo e bastante estranho, tá? E ele descobre, tristemente, que a Yuko, a namorada dele, faleceu. A sogra conta isso para ele. O Sagawa fica arrasado quando descobre que a namorada morreu e ele é obrigado a passar a noite ali na mansão, porque é uma noite chuvosa e ele não tem como sair dali. O Sagawa começa a ter visões da Yuko, que supostamente está morta, andando pela mansão, pelo jardim e tal. Ele conta isso para a sogra e para o criado, e eles falam que o Sagawa está abalado com a notícia, que ele está muito cansado da viagem, que ele está tendo visões. Mas ele não acredita nisso e ele resolve explorar a mansão. Acontece que o Sagawa é atacado naquela noite e ele some da história principal. Daí corta, a gente começa a acompanhar a Keiko, que é a irmã do Sagawa, que está em uma outra cidade, que começa a ter pesadelos com o irmão. A Keiko desconfia que algo não está certo e ela pega o namorado dela e vai, né, já que o Sagawa também some por uns dias, vai até essa cidade onde ele estava para ver o que aconteceu com o irmão dela. Aí você vai falar, pô, mas essa estrutura do filme, do roteiro, parece um pouco com Psicose, né? Que a gente começa acompanhando um casal principal, vamos dizer assim, acha que eles são os protagonistas do filme e no meio do filme tudo muda. E sim, isso é proposital porque o diretor, o Michio, ele amava o Hitchcock e o sonho dele era fazer um filme totalmente Hitchcockiano. A Keiko chega, né, na mansão da Miss Nonomura com o namorado dela e lá ela recebe a notícia que o irmão dela não esteve por ali. Só que a Keiko começa a achar isso muito estranho e ela quer ficar com o namorado ali para descobrir o que pode estar escondido ali naquela mansão. O casal acaba fingindo que o carro quebrou e isso obriga, né, a Miss Nonomura a aceitá-los passar uma noite naquela mansão. E o que acontece? A Keiko acha uma abotoadura do irmão dela perdida ali num quarto. Então ela tem a certeza que o irmão dela esteve naquela mansão. A Keiko começa, junto com o namorado, a explorar a mansão à noite e ela também começa a ter visões com a Yuko. E aí o filme tem umas reviravoltas que são ótimas. O filme é muito bonito, a fotografia desse filme é linda, os enquadramentos assim são cinematográficos e eu acho que você vai se divertir muito quem puder assistir esse filme. O segundo filme da trilogia chama O Lago de Drácula e ele é de 1971. Esse filme começa com uma menina que está brincando com o cachorro dela numa praia e esse cachorro sai em disparada, ela resolve correr atrás dele. O cachorro entra numa mansão e a menina vai atrás. Lá ela vê um homem muito estranho, que a gente sabe que é o Drácula, e uma moça tocando piano. O filme corta e a gente vê uma professora chamada Akiko, que tem mais ou menos seus 20 anos, e ela tem esses pesadelos, né, da infância dela, que é esse momento que ela viu o cachorro correndo e ela foi atrás. Isso é um pesadelo constante que ela tem, e tem uma imagem ali de um olho que está sempre nesse sonho dela. A Akiko, inclusive, pinta quadros com esse olho, tá? Ela vive numa casa com a irmã dela, que é a Natsuko. E a Akiko tem um namorado, que é médico, que chama Saeki. Assim como no primeiro filme, aqui tem um personagem estranho, que é Tão, né? Que chama Kiyuzako. Na verdade, ele é vizinho da Akiko e é um cara muito gentil que presta alguns serviços ali para ela. Acontece que o Kiyuzako vai receber um caixão na casa dele.
E ele fala que a encomenda não é para ele, mas o pessoal entrega mesmo assim. Quando ele abre o caixão, o Drácula está ali e sai e começa a dominá-lo. Assim como no livro do Drácula, que ele tem um ajudante dele, que é o Renfield, aqui o Kiyosako vai ser o ajudante do Drácula, né? Que vai ser um serviçal que vai fazer tudo que o Drácula precisa ali para sobreviver e ir atrás da menina que ele quer. O vampiro começa a morar por ali, ele vira um vizinho da Akiko e ele morde a Natsuko, a irmã da Akiko. A Akiko vai estranhar que a irmã dela vai começar, obviamente, a ter uns comportamentos muito estranhos. E a Akiko vai desconfiar que tem alguma coisa errada acontecendo por ali na vizinhança. Chega um momento que o médico, né, o namorado da Akiko, resolve hipnotizar a namorada para ver o que são esses sonhos recorrentes que a Akiko tem. E ele vai descobrir que na verdade não é um sonho. A Akiko viveu aquilo e quando ela tinha 5 anos, ela realmente acabou dentro da casa do Drácula. É por isso que ele está de volta, anos depois, atrás da Akiko. Daí o que acontece? A Akiko, né, por causa da irmã dela, para se livrar do vilão, ela e o namorado refazem esses passos da praia, quando ela perdeu o cachorrinho lá, quando ela tinha 5 anos, e chega até a mansão do Drácula mesmo. E aí, nesse momento, a Akiko vai precisar confrontar o próprio Drácula, que é a luta pela sobrevivência. Assim como o primeiro filme, esse aqui é muito legal, ele é muito bonito mesmo, e assim, tem cenas ótimas e é muito bacana você ver essas vampiras orientais e o próprio Drácula ali japonês. O Drácula aqui, ele é um vampiro que não aparece num espelho, inclusive tem uma cena muito legal que mostra um pouco isso. Então assim, as regras, né, desse universo mítico do vampiro, que não pode sair à luz do dia, não sei o que, aqui elas começam a valer um pouco mais, tá? Diferente do primeiro filme. O terceiro filme, que fecha a trilogia, chama A Maldição de Drácula, e ele é de 1974. Nesse filme, a gente vai acompanhar um jovem professor que chama Shiraki, que ele está mudando de cidade, indo até a escola nova onde ele vai lecionar. O Shiraki, ele é recebido por um assistente ali que chama Yoshi, e quando ele chega na escola, ele vai descobrir que o clima está meio pesado, porque a esposa do diretor acabou de falecer. O Shiraki dorme na escola, né, onde ele vai passar a morar e dar aula, e naquela noite ele tem um pesadelo. O Shiraki sonha que ele é atacado por vampiras. E daí, quando ele acorda no dia seguinte, ele descobre que assim tem uma tradição ali, naquele local, em que quando uma pessoa morre, ela é mantida por 7 dias dentro do caixão. O Shiraki resolve abrir o caixão uma noite, e ele vê que a esposa do diretor morta é uma das vampiras que atacou ele durante o sonho. Quando o Shiraki começa a dar aula na escola, ele vai se envolver ali com 3 estudantes e vai descobrir que existe uma estudante que sumiu recentemente e ninguém sabe onde ela está. Ele acaba, depois de um tempo, vendo a foto dessa estudante e reconhece também como uma das vampiras que atacou ele no sonho durante aquela primeira noite que ele passou na escola. Ele descobre então que os 3 diretores anteriores enlouqueceram e que o atual diretor, desde que ele tinha casado, ele não saía mais à luz do sol, só era visto à noite, enfim, ele tinha mudado bastante. Até que uma noite, uma daquelas 3 estudantes, que o Shiraki, né, tem mais amizade, ela é atacada por um vampiro. E o Shiraki reconhece que esse vampiro é o diretor da escola. A partir daí, o Shiraki vai para um confronto direto com o diretor da escola e ele vai precisar, obviamente, lutar pela sobrevivência. Esse terceiro filme, ele é um pouquinho mais moderno. Na verdade, ele tem inclusive umas pitadas de erotismo. E como eles passam numa escola, ele é um pouco mais juvenil, mais teen, vamos dizer assim. Mas esse filme fecha também bonito a trilogia. Ele tem boas cenas de terror, tem bons sustos e assim, ele mantém o pique e entrega momentos muito cinematográficos. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. E assim, uma outra dica. Esse box ele foi lançado pela Darkflix. Caso você não conheça, a Darkflix ela é a Netflix brasileira, tá? É um canal de streaming que é especializado em filmes de terror. E eu indico muito porque o catálogo deles é muito bacana, tem muita coisa boa e assim, é muito acessível. Então fica também uma outra dica aí, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.